Olá, está com o Especial Saúde. Hoje vamos conversar sobre um tema muito sério, a falta de medicamentos nas farmácias. Há 2 anos, ninguém imaginava que em Portugal, um dia, haveria falta de fármacos nas farmácias. A situação é grave. Ora veja. Os doentes portugueses têm sido confrontados com a falta de medicamentos nas farmácias. A exportação paralela é apontada como a principal causa para esta situação. Os principais beneficiados são os distribuidores, que conseguem margens 6 vezes superiores às praticadas no mercado nacional. A exportação paralela de medicamentos é permitida por lei, desde que não comprometa o abastecimento do mercado nacional. Por causa de todas estas alterações à legislação que tem havido, há enormes dificuldades sempre no abastecimento de uma grande parte de medicamentos que são para doenças crónicas. Eu estou-me a lembrar de um caso de uma senhora com uma doença crónica, estava em crise, precisava urgentemente de um medicamento, fez mais de 40 telefonemas para farmácias de Lisboa. Eu realmente consegui obter o medicamento, mas tudo isto debaixo de um stress. Com tudo isto, o que eu sinto é que deveria haver aqui alguma disciplina, alguma fiscalização, de modo a que os medicamentos que são indispensáveis para o país não fossem exportados. É evidente que eu não me incomoda nada que existe esta liberalização de exportação, desde que a cota de mercado para os doentes de Portugal esteja assegurada, e neste momento não está. Está com o Especial Saúde. Hoje vamos conversar sobre a falta de medicamentos nas farmácias, uma situação real e que nos afeta a todos. O Especial Saúde convidou responsáveis de um dos principais armazenistas de medicamentos do país, a Aliança, e pediu também a presença de alguém do Infarmed. Nos 2 casos, a resposta foi negativa, o que nos deixa com pena, pois são 2 dos segmentos que poderiam explicar esta situação. Em todo caso, em estúdio temos um farmacêutico, um responsável da Apogen, Dr. Hipólito de Aguiar. Como está? Olá, Marina, boa tarde. O senhor é farmacêutico. Porquê é que faltam medicamentos nas farmácias? Esta é a questão. Obviamente, além do aspecto económico, que esse também pode ser um fator neste momento decisivo, porque as farmácias estão verdadeiramente a passar por situações complexas de falta de tesouraria, portanto, de falta de liquidez para a compra de medicamentos. A verdade é que há um fenómeno muito complexo que se chama exportação paralela, que consiste basicamente, para quem nos está a ver, numa capacidade que existe de, face aos preços baixos que existem de medicamentos em Portugal, haver exportação por parte dos chamados operadores distribuidores grossistas, são os tais que a Marina dizia que não puderam estar presentes, nomeadamente a Aliança Healthcare, que de facto é o maior armazenista em Portugal, e que, à luz da lei, porque é um fenómeno legal, fazem a exportação de produtos para países onde os medicamentos são mais caros que Portugal, o que significa que vão naturalmente possibilitar um aumento da margem de lucro deles próprios, enquanto operadores económicos, e, portanto, vão permitir que esses medicamentos saiam de Portugal digamos, em quantidade muito superior àquilo que seria desejável e que origina, infelizmente, falta de medicamentos nas farmácias. E segundo sei, Dr. Paulo Ilaia, bem-vindo, Presidente da Apogen, está também connosco, da Associação Portuguesa de Genéricos. Segundo sei, não são só medicamentos caros. Medicamentos baratos também estão em falta nas farmácias portuguesas. Sim. Isso já teve algum confronto com essa situação? Conhece esta realidade? Tem uma opinião formada sobre ela? Sabemos que é uma situação que acontece, e acontece-nos a nós, até pessoalmente, quando nos dirigimos à farmácia e precisamos de comprar medicamentos. Nós parece-nos que haverá, em termos de falta de medicamentos nas farmácias, 2 razões principais. Uma primeira que tem a ver com a questão que o Dr. Hipólito já falou, que são as exportações paralelas, e isso em grande parte é derivado de um diferencial de preço entre o preço dos medicamentos em Portugal e noutros países. Ou seja, Portugal, neste momento, no geral, já tem preços de medicamentos que são muito baixos e, portanto, é atrativo exportar medicamentos para países que têm preços mais elevados. Essa é uma parte. E normalmente aplica-se mais aos medicamentos originadores, aos medicamentos sob patentes. Da nossa parte, da indústria de genéricos, também verificamos que vai, por vezes, havendo alguma falta, mas parece-nos que aqui a razão é outra. Ou seja, todo o setor está sob uma pressão económica tremenda. Todo o setor do medicamento? Todo o setor do medicamento. A indústria farmacêutica, a distribuição e as farmácias. Portanto, temos todos grande dificuldade em ter muito produto disponível. A própria indústria, nós indústria, temos hoje tendência a ter menos estoque de medicamentos nos laboratórios. Portanto, qualquer avaliação que existe em termos de mercado, nem sempre temos capacidade de abastecer completamente. Além disso, os distribuidores e as farmácias têm uma pressão económica tremenda e têm também tendência a ter estoques mínimos.
E, portanto, qualquer anormalidade que exista faz com que, muitas vezes, se sinta, nem que seja só a curto prazo, alguma falta de medicamentos no mercado. Mas, segundo sei, a questão da exportação paralela e aquilo que está na lei diz que, sim senhor, pode haver exportação paralela desde que o mercado nacional não seja afetado. Não é isso que está acontecendo neste momento, não é? É difícil, neste momento, haver uma monitorização, ou seja, haver um acompanhamento efetivo das autoridades a esta situação. Porque estamos a falar, como o Dr. Paulo Ilaia disse, essencialmente de medicamentos, os chamados medicamentos originais, ou seja, aqueles que ainda estão sob proteção de patente, ou seja, aqueles que, para as pessoas que nos estão a ver em casa, que não têm genéricos no mercado, exatamente. Esses medicamentos são geralmente os medicamentos caros. Caros significa que vão ter ainda o tal diferencial de preço que o Paulo Ilaia também referia, ainda mais significativo para os outros mercados, e isso acaba por afetar grandemente também a opção do médico na altura de fazer uma prescrição. Portanto, eu diria, isso para as pessoas afeta duplamente. Por um lado, porque as pessoas vão às farmácias e nós hoje em dia temos noção, num estudo que foi feito recentemente até patrocinado pela Apifarma, que 1 em cada 4 receitas não é aviada à primeira na farmácia. Isto cria um problema enorme de saúde pública. Quer dizer, as pessoas hoje já não só têm um problema económico, infelizmente estamos todos a ser alvo dele, como também depois não têm uma resposta imediata e efetiva. E pegando na questão legal, é verdade que os medicamentos genéricos têm os medicamentos em geral têm um prazo que as farmácias devem responder a ele, que são 12 horas para podermos, digamos assim, reabastecer. Na verdade, nós não conseguimos maioritariamente fazer isso. Não conseguem, não é? Porque, e este é que é o aspecto importante, quando solicitamos nós próprios aos distribuidores, para as pessoas perceberem em casa, as farmácias geralmente compram a um chamado intermediário, que é o distribuidor, que por sua vez compra à indústria farmacêutica. E nós, necessariamente, abastecemos maioritariamente do distribuidor grossista. O que é que isto significa? Que quando pedimos esses medicamentos ao distribuidor grossista, eu diria, praticamente todas as farmácias já sentiram isto, a resposta, muitas vezes, fica muito aquém daquilo que seria desejável. Ou seja, não há, de facto, medicamentos para fornecer às farmácias. O utente chega à farmácia, vê-se confrontado com essa situação. As autoridades, mesmo que queiram impor, porque nós temos, inclusive, uma medida, que é uma medida, eu diria, que deveria regular o mercado nesse sentido, que é os tais estoque mínimos. Portanto, as pessoas que pois é isso, só a partir daí é que se poderia haver podem e devem também, e isto importa dizer às pessoas que de facto nos veem, quando há falhas que verdadeiramente ponham em causa a saúde da pessoa, porque verdadeiramente há pessoas que estão dependentes dos medicamentos no dia-a-dia, devem reportar essa situação ao Infarmed, ao Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento. Há uma linha, inclusive, de apoio, há naturalmente também um mail que devem reportar, porque isto são situações que, ao aumentarem de proporção, e neste momento a proporção é muito significativa, quase todas as pessoas que foram a uma farmácia para um medicamento deste é muito significativo. Já sentiram isto de uma forma muito na pele, não é? E, portanto, isto para dizer, há mecanismos de regulação, mas estes mecanismos também têm que ser reportados pelas pessoas que sentem essa falta, porque as farmácias são completamente, muitas vezes, incapazes de responder, porque ao solicitarem, como eu dizia há bocadinho, ao armazenista, se este, por iniciativa própria, não tem e vai escoando os medicamentos para mercados onde é mais apetecível venderem, porque a margem de lucro, só para terem uma ideia, para um armazenista chega a ser 6 vezes superior exportar do que ter em Portugal, e isto necessariamente cria divergências económicas entre o interesse de abastecer o mercado nacional ou o interesse de, economicamente, ter mais dividendos e, portanto, isto só para dizer, as pessoas sentem, o consumidor que está, como o Paulo Ilaia dizia, nós próprios como consumidores, podemos ser alvo de uma situação destas que, de repente, a farmácia é completamente impotente para responder. Estamos a ser vítimas da legislação europeia que tanto defendemos durante tanto tempo, não é, Dr. Paulo Ilaia? Que é engraçado. Engraçado, quer dizer, não tem graça nenhuma. Mas aí que nos parece é que terá de haver alguma correção. A legislação europeia, por um lado, estimula a livre concorrência de produtos na União Europeia, portanto, por essa via não há muito como limitar. Mas há uma coisa que, na nossa opinião, se deve sobrepor à legislação europeia, que é o interesse público e é o interesse de saúde pública em Portugal. Ou seja, deve ser garantido, qualquer correção tem de ser feita em termos legislativos para garantir que, primeiro que tudo, as necessidades de medicamentos em Portugal são devidamente cumpridas. E só no caso de haver algum excesso é que poderá ser feita a exportação, porque senão corremos o risco de, sempre que existir um diferencial grande, e quanto maior for a pressão económica sobre os vários operadores, de cada vez ser mais difícil encontrar determinados medicamentos em Portugal. Como isso não pode acontecer, quer dizer que há alguma imperfeição na legislação que tem de ser corrigida. Portanto, o que nós consideramos, o que deve ser obrigatório, o que deve ser mandatório,
é garantir que existem medicamentos em Portugal que estão disponíveis em quantidade suficiente para as necessidades do país e para as necessidades das pessoas. Claro. Em termos legais, há essa ação que se pode colocar junto do Infarmed, mas não há mais nada que se possa fazer. Vamos ver, o Infarmed tem mecanismos que a própria lei determina, caso verifique envolvimento, eu diria, não dentro do expectável, do razoável, daquilo que seria o desejável em termos da tal defesa da saúde pública, para colocar ações, quer às farmácias, caso eventualmente verifique que as farmácias estão a atuar por negligência e não têm um medicamento, quer aos próprios distribuidores grossistas. Nós sabemos que o ano passado o Infarmed, salvo erro, fez contraordenações, ou seja, impôs naturalmente medidas punitivas a cerca de 70 operadores, essencialmente distribuidores, mas algumas farmácias também, que infelizmente estavam envolvidas também em processos, digamos assim, de cedência a esses distribuidores de alguns medicamentos que obtinham da parte da indústria. Agora, aquilo, Marina, que temos que garantir, e aí concordo em absoluto com o Dr. Paulo Daia, é que a legislação europeia não transcenda os interesses nacionais. E os interesses nacionais dos doentes. Infelizmente, Portugal, como já foi dito, é um país onde os medicamentos são muito baratos face à componente, à realidade europeia, e isso, invariavelmente, vai fazer com que o fosso cada vez seja maior entre os interesses económicos dos operadores e os interesses de saúde pública. E isso é que nós, enquanto profissionais, todos que estamos envolvidos, a indústria farmacêutica, as farmácias, os distribuidores e, naturalmente, o regulador do mercado, neste caso, as autoridades que são o Infarmed, têm que garantir que há um estoque mínimo nas farmácias para fazer face. Só para ter uma ideia, as pessoas, por exemplo, insulinas, que são eminentemente, são medicamentos usados para a diabetes, em situações, obviamente, que fazem até fazer perigar a vida se não forem administradas, as insulinas faltam correntemente no mercado todos os dias. Já vamos falar disso e saber, de facto, que género de medicamentos estão a faltar nas farmácias. Vamos agora saber, até para ficarmos mais em conjunto a conhecer a realidade, o que têm a dizer sobre este tema os responsáveis da indústria farmacêutica. Ora, veja. A falta de medicamentos nas farmácias é um problema que, obviamente, nos preocupa. É gravíssimo para os doentes terem que ir várias vezes à farmácia e não serem capazes de encontrar os medicamentos. É uma situação que é muito mais grave e preocupante, sobretudo no interior, nas farmácias mais pequenas, e deve-se essencialmente ao facto de, em Portugal, os preços terem vindo a ser esmagados de uma maneira sistemática nos últimos anos. Os preços são de tal maneira tão mais baixos em Portugal do que noutros países, que o que acontece é que as empresas de distribuição têm uma tentação muito grande e fazem-no, em vez de colocar esses medicamentos nas farmácias à disposição dos doentes portugueses, enviam-nos para países onde os preços são muitíssimo mais elevados. Era todo desejável que se encontrasse, de facto, mecanismos de equilíbrio, com sensatez, com equilíbrio, para que os preços pudessem estar abaixo das médias, sim, mas em valores moderados e equilibrados. Por outro lado, era preciso também que, da parte do Ministério da Saúde e das suas entidades, nomeadamente as entidades reguladoras, houvesse uma fiscalização efetiva junto dos agentes económicos para prevenir esse tipo de situações e para que as exportações paralelas pudessem, eventualmente, ter lugar depois de satisfeitas as necessidades dos doentes portugueses. A falta de medicamentos nas farmácias é o tema em destaque no Especial Saúde de hoje. E volto à questão que o Dr. Hipólito deixou na mesa, ou seja, insulinas faltam. A partir do momento em que falta uma insulina a um doente, e o doente pode estar quanto tempo à espera dessa insulina, doutor? Por exemplo, o seu caso concreto, Marina, no terreno, como é que é? Nós gostaríamos, verdadeiramente, como disse há pouco, de que a resposta e, digamos assim, a culpa, chamemos das farmácias neste processo, fosse quase nula, porque a verdade é que as farmácias, como eu há bocadinho também referia, são perfeitamente impotentes quando, naturalmente, solicitam aos operadores de mercado, aos tais grossistas, um medicamento, e a resposta é, consecutivamente, que não têm. Depois, infelizmente, em muitas situações, falamos diretamente para os laboratórios e os laboratórios já têm um medicamento. Ou seja, os laboratórios, muitas vezes, eles próprios se queixam que também o circuito
está é quebrado, abastecido, não é? Está quebrado. Portanto, a questão é, o circuito é abastecido pelos laboratórios, os laboratórios determinam que, de facto, a quantidade de medicamento no mercado é suficiente. Até, repare, a indústria farmacêutica é altamente penalizada com esta situação. Porque a indústria farmacêutica acaba por, do ponto de vista económico, deixar de vender muitas vezes nos países destinatários. Quais são os países destinatários? Só para as pessoas terem uma ideia. Essencialmente os do norte da Europa. Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, onde são mais caros. E a indústria, nesses locais, naturalmente vai deixar de vender a um preço mais elevado para, obviamente, receber, digamos, sem controle nenhum, medicamentos de um outro país onde necessariamente estão, por sua vez, a faltar. Bom, portanto, isto para dizer, a insulina falta porque, muitas vezes, não é o laboratório que deixa de ter, e aqui tem que ser feita esta ressalva à indústria farmacêutica, porque os distribuidores, naturalmente, volto a dizer, dentro da legalidade, acabam por exportar mais do que aquilo que, porventura, seria desejável para abastecer o mercado nacional. E as pessoas chegam à farmácia e não têm. Há pouco falámos que, de facto, isto, os principais medicamentos que estão a faltar são os mais caros, são aqueles que são inovadores, são aqueles que ainda não há genéricos, mas pode acontecer que venha a faltar genéricos. A continuar a situação como está. Poderíamos chegar a esse ponto ou não, doutor? Às vezes as faltas de genéricos estão mais relacionadas com a pressão económica, as dificuldades económicas de distribuidores e de farmácias e que tentam comprar o mínimo possível de medicamentos, inclusive os medicamentos genéricos. Porque, num certo aspecto, os medicamentos genéricos têm alguma vantagem. A oferta de medicamentos genéricos em Portugal é muito grande. Portanto, há mais de 30 empresas a comercializar medicamentos genéricos. Há quem diga que há mais, não é? E, portanto, nós achamos que não. Achamos que haver concorrência é bom. É bom para as próprias empresas de genéricos, é bom para o próprio mercado, e este é um aspecto onde é positivo. Portanto, com frequência, se por alguma razão uma ou outra empresa não tiver um medicamento, é natural que outras empresas tenham esse medicamento. É mais fácil arranjar, digamos assim, mesmo que falta. Da parte dos genéricos, em termos de exportação paralela, em princípio esse problema não se põe, ou põe-se numa dimensão que não tem significado. Onde existe, às vezes, significado é realmente a dificuldade e os problemas económicos pelos quais passam os distribuidores e das farmácias, que os levam muitas vezes a não ter capacidade de ter um mínimo de como nós vimos, os distribuidores têm menos dificuldades, porque de facto conseguem vender e exportar e entrar no circuito da exportação paralela e, portanto, não haverá tanto... Aqui, as vítimas de toda esta circunstância serão, de facto, as farmácias. Ou estou errada? O que é que acha? Também, eu penso que todo o setor. A pressão que tem existido sobre o setor nos últimos anos é uma pressão brutal. Quer dizer, o mercado farmacêutico em Portugal reduziu-se 30%. E, portanto, isso faz com que todos os operadores tenham tremendas dificuldades económicas. Quando isso acontece, o normal é tentar arranjar alternativas que ajudem as empresas a sobreviver de uma maneira minimamente saudável. Quer dizer, o setor das farmácias talvez seja o mais visível, porque é aquele que está diretamente ligado aos utentes. Está diretamente ligado às pessoas. E é um setor que tem realmente tremendas dificuldades por toda a pressão económica que tem sentido. As farmácias, no geral, não nos cabe a nós fazer a defesa das farmácias, mas é um facto que as farmácias, no geral, têm as mesmas despesas que tinham há 3 anos e têm faturações muito mais pequenas. E, portanto, têm naturalmente muito mais... Eu ainda me lembro, isto é uma brincadeira, mas eu ainda me lembro da célebre frase que hoje já não tem nada a ver com a realidade, que é há de tudo como na farmácia. Não é? Quer dizer, não há neste momento, a lógica é outra. Doutor Hipólito, o senhor tem uma farmácia. Que dramas é que, a este nível, com que dramas é que convive? E como é que resolve a situação, não é? Marina, hoje eu penso, enfim, não querendo estar naturalmente aqui a fazer papel de desgraçadinho, mas a verdade é que as farmácias estão a viver uma situação verdadeiramente problemática, que não vai, infelizmente, para comprar genéricos em muitos casos, que vai a curto e médio prazo pôr grandes dificuldades às pessoas no abastecimento dos medicamentos. As pessoas devem começar a pensar que verdadeiramente vai haver uma situação complexa e que se está, infelizmente, a piorar em Portugal. Ainda vai piorar? Vai piorar. A nossa expectativa é que vai piorar. Há muitas farmácias, infelizmente, já em incumprimento para com os seus fornecedores, com fornecimentos cortados, portanto, as pessoas vão sentindo, com certeza, pelo país fora, que cada vez que vão a uma farmácia nunca conseguem enviar logo, permitam uma expressão, uma receita que seja, ou um pedido que tenham para fazer logo à primeira, porque, como dizia o Dr. Paulo muito bem, nós, a forma imediata
imediata de ultrapassarmos essas dificuldades económicas de pagamento é suprirmos, obviamente, nos estoques, portanto, é diminuirmos os estoques, e isso causa imediatamente à população um constrangimento, que é as pessoas chegarem e não terem a quantidade que desejavam ou que estavam habituados. Portanto, o nosso setor é um setor, também como o Dr. Paulo Hidalgo estava a referir, que teve uma desaceleração, eu diria mesmo, um decréscimo muitíssimo acentuado, os tais 30% que o mercado caiu. E, reparem, na farmácia as pessoas são atendidas, o modelo, digamos assim, de atividade que nós temos é um modelo dispendioso, porque as pessoas são atendidas por um farmacêutico, por um técnico, naturalmente, de farmácia, que ambas as instituições são pessoas, obviamente, pagas com a devida dignidade, porque pensamos que tem que haver dignidade também no desenvolvimento destes profissionais. As farmácias, naturalmente, não tiveram capacidade, porque a maior parte delas têm custos fixos muito elevados. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Ou vamos reduzir, infelizmente, pessoas, que essa é uma matéria toda a gente tem enorme dificuldade, digamos assim, em apostar, mas a verdade é que temos que o fazer em muitas circunstâncias, e a outra circunstância é, obviamente, reduzirmos na quantidade de stock que temos disponível para as pessoas. É isso que estão a fazer. E é isso que estamos a fazer na grande maior parte das pessoas. Deixe-me interrompê-lo, porque, de facto, há dias fui a uma farmácia, também vou às farmácias, né? E também faltou um medicamento, logicamente, que sou uma daquelas que pode dizer que faltou um medicamento, e tive 5 dias à procura do medicamento, e fui a uma farmácia e vi um vídeo onde se alertava para o que pode ser o nosso futuro, e é muito grave. Trata-se de um filme sobre a realidade da Grécia, relativamente à falta de medicamentos nas farmácias. Eu pedi para passar este vídeo, que está em todas as farmácias portuguesas, é público, mas se calhar há pessoas que ainda não viram. Vamos vê-lo. Yanis Stratavopoulos é farmacêutico. Nunca viu uma situação tão grave desde que tem a farmácia aberta no centro de Atenas. Tem alguns medicamentos nas prateleiras, mas não sabe quando será reabastecido. A distribuição de medicamentos começou a falhar quando o Estado suspendeu os pagamentos às farmácias. A partir daí, todos os cidadãos passaram a pagar na íntegra o valor dos remédios. Nas últimas semanas, as imagens mais impressionantes da Grécia foram captadas à porta de farmácias como esta, com pessoas em filas, aguardando por medicamentos que muitas vezes já nem sequer são importados. Katerina Poulos, uma reformada de 73 anos, chegou às 4h30 da manhã para a fila da farmácia. Quer comprar 2 medicamentos para o coração. Sem eles, não sobrevive. Θα μείνει αυτή την ώρα καταραίω. Έχω ξυπνήσει από τις 4:30 το πρωί που λείπω από το οξυγόνο, που είμαι 18 ώρες την ημέρα στο οξυγόνο και δεν βάλει στο στόμα μου τίποτα. Και αυτή την ώρα καταραίω. Este é um filme que está a passar nas farmácias portuguesas relativamente à situação na Grécia e fazendo a comparação com aquilo que pode acontecer em Portugal. Dr. Hipólito, se calhar isto é um filme vosso, das farmácias, e se calhar o intuito aqui... Não é. Pronto. Infelizmente, daquilo que é a realidade espelhada na Grécia. Mas se calhar puxaram bem ao sentimento, no sentido, isto é muito grave, e fazendo um bocado isso. Isto pode mesmo acontecer, isto é mesmo real, quer dizer, na Grécia já não há comparticipação de medicamentos, as pessoas esperam desde as 4 da manhã para verem o que é que a farmácia pode ter disponível para tratar uma pessoa. Isto pode acontecer em Portugal? Mariana, tenham só a noção disto. Há cerca de 2.900 farmácias no território português, não é? Continental e ilhas. O que é que se está a passar? Está-se a passar que cerca de 1/3 dessas farmácias já estão com incumprimentos, já muitas até têm processos judiciais por incumprimento. Portanto, em última instância... Quantas são? 1000 e... Não, 1/3 demorar 900... 600, entre as 600 e as 900, não é? O que significa que...
breve trecho, não é? E estamos a falar, se calhar, numa ótica de meses, as farmácias podem mesmo fechar. Bom, e podem fechar por processo de insolvência, não é nada do outro mundo, infelizmente se tem visto em muitas situações farmácias já com processo de insolvência e a fecharem portas. O que significa que este serviço, que em Portugal também as pessoas tenham ideia disto, tem tido uma organização muito criteriosa, portanto as farmácias são, digamos assim, espelham a realidade geográfica do país, são distribuídas em função da população, do espaço geográfico onde as pessoas habitam, portanto eu penso que temos um bom modelo, enfim, temos sempre a tendência para minimizar em Portugal que somos piores que os outros, mas não, neste contexto das farmácias há muitos anos que verdadeiramente estamos bem organizados, é o nosso sentimento e penso que a população também percebe isso e sente isso. E o que está a passar é que, havendo essa falha grave de capacidade económica das farmácias, elas, invariavelmente, porque são entidades privadas, quer dizer, nós não podemos necessariamente... Portanto, esse é um fenómeno que está-se a passar. O outro fenómeno, que não veria com tanta distância, é, naturalmente, a incapacidade do Estado de fazer face às suas obrigações. Tínhamos a noção de que, quando nós compramos um medicamento na farmácia, o Estado, no mínimo, em média, comparticipa mais de metade do medicamento. Portanto, as pessoas muitas vezes não valorizam isso. Nós dizemos isto muitas vezes, até mesmo aqui em conversa com o Dr. Paulo Lai, já temos tido essas conversas. As pessoas não valorizam muitas vezes o preço dos medicamentos. Não valorizam e hoje, enfim, até um bocadinho em brincadeira já tem sido isso, feita essa comparação, uma pastilha elástica custa mais do que uma caixa de medicamentos. Quer dizer, se perguntar ao Dr. Paulo Lai a opinião dele sobre isto, o pior ainda está para vir, Dr. Paulo Lai? Esperemos que não. Sinceramente. É mais otimista que o doutor... não é farmacêutico, naturalmente, vive esta realidade todos os dias. Acredito que estaremos no limite. E que o bom senso vai imperar e continuar a pôr pressão sobre o setor do medicamento, que se vai ter noção que é errado. E mais do que tudo, os maiores prejudicados vão ser as pessoas, vão ser os consumidores. São as pessoas doentes que precisam dos medicamentos. Não é? Acho que aqui um aspecto importante é o custo dos gastos total em saúde em Portugal. O gasto com medicamentos é menos de 20%. Portanto, os medicamentos representam uma parte relativamente pequena de todo o gasto em saúde. Claro. No entanto, é um facto que a pressão sobre os medicamentos tem sido muito maior do que sobre a outra área da saúde. O que nos parece que não faz sentido. Portanto, é preciso perceber que a situação na área do medicamento chegou ao limite e que o setor deve funcionar adequadamente, em especial para que as pessoas, para que os utentes, para que os doentes, possam ter acesso normalmente a medicamentos esses que devem ter um custo acessível. Claro. Mas é preciso que o sistema esteja suficientemente equilibrado para que haja um abastecimento normal de medicamentos. Os alertas ficam aqui e esperemos que isto não Marina, aconteça. Eu também gostaria que esta situação, obviamente, tivesse um retrocesso rápido, não é? Porque verdadeiramente aquilo que acreditem que nós todos queremos, enquanto, obviamente, profissionais de saúde, é que as pessoas, obviamente, se abasteçam com a regularidade desejável e com... Uma questão de saúde pública. Agora, os indícios são muito graves neste momento e as pessoas têm que ter noção disso. Os médicos reportam-nos frequentemente situações em que não podem continuar as suas terapêuticas, enfim, não podem instituir as terapêuticas, melhor dizendo. Portanto, as pessoas não podem tomar os seus medicamentos em quase 50% dos casos, não é? E, portanto, nós vemos com quando fala de diabetes, quando fala da hipertensão, quando fala de todas essas doenças, são doenças que precisam diariamente. Portanto, eu aqui subscrevo na íntegra do Paulo Lai disse que há que ter a noção, e o poder político face, enfim, às contingências do país, que sabemos que são muitas, e não afeta só o setor farmacêutico, mas o setor farmacêutico, penso que tem dado mostras de grande colaboração neste setor, todo o setor farmacêutico, a indústria, as farmácias. Agora estamos a atingir uma situação limite de ruptura que as pessoas vão começar a sentir invariavelmente na pele, isso sem dúvida. Fico alerta e esperemos que o Dr. Paulo Lai tenha razão e que, de facto, isto seja o final de um percurso mau, digamos assim. Muito obrigada aos dois por terem estado comigo neste especial saúde, onde falámos sobre a falta de medicamentos nas farmácias. Eu despeço-me de si também.